Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, e hoje na agradável companhia do nosso querido Marcos Melo, do nosso Guilherme. Saudades, Guilherme, muito obrigado. Hoje você vai matar as nossas saudades, e na expectativa da presença, da chegada do nosso querido Fábio. Queremos também deixar um abraço carinhoso à nossa querida Fátima, ao nosso querido João, à nossa querida Sônia, que tanto contribui com a preciosa presença na vigência da possibilidade que lhes é permitida. Bem, hoje nós estamos estudando o capítulo 10º de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Bem-aventurados os Misericordiosos, e também isso na primeira hora. E na segunda hora nós abordaremos o capítulo 7º da obra Nosso Lar, capítulo intitulado Explicações Delísias. Então, como fazemos com frequência, nós primeiro vamos ler as anotações que estão contidas lá no Evangelho, em um dos evangelistas, né? O tema de hoje é Bem-aventurados os Misericordiosos, particularmente o item 9, o argueiro e a trave no olho. E nós vamos encontrar lá nas anotações do evangelista Mateus, no capítulo 7º, sempre lembrando que os capítulos 5, 6 e 7 compõem o Sermão do Monte. E lá no capítulo 7º nós vamos encontrar: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Vejam vocês, amigos, que poucas coisas Jesus combateu, e uma das imperfeições que nos caracteriza, que caracteriza o ser humano, que ele mais combateu e combateu com veemência, foi a hipocrisia.
a contradição daquilo que pregamos com aquilo que fazemos. Aquilo que dizemos com aquilo que nos comportamos. Então, nós sempre nos recordamos que, ainda criança, era muito frequente nós ouvirmos dos nossos familiares: faça o que eu mando e não faz o que eu faço. Minha mãe me dizia isso com frequência e, evidentemente, que nós reconhecemos hoje que havia uma certa imaturidade no seu comportamento quando dizia essas palavras. E também nós compreendemos que ela, ao dizer isso de maneira infeliz, ela também estava manifestando o aprendizado daquilo que ela também aprendeu anteriormente. Nós reconhecemos que faltava maturidade à nossa querida mãezinha. E digo essas palavras, evidentemente, não com o objetivo de julgamento, mesmo porque muitas vezes assim também me comportei com os meus filhos. Mas hoje, com um grau de amadurecimento psicoemocional mais elevado, nós compreendemos a importância de demonstrarmos a coerência daquilo que pregamos com aquilo que fazemos, com aquilo que nos comportamos. Então, o objetivo maior de Jesus, e nós vamos encontrar isso em várias e várias situações, é combater com rigor essa hipocrisia. A hipocrisia que revela a contradição entre o que falamos e o nosso comportamento. E o nosso querido Kardec, ele diz que uma das insensatezes, ó que legal, né? Insensatezes, e é o correto mesmo, né? O plural de insensatez é insensatezes. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Olha só que visão um homem no século XIX, que esse pensamento é do Kardec, essa colocação é do próprio Kardec. No século XIX, Freud nem tinha existido ainda. Olha só a autopsicologia que ele nos convida, né? A autopsicanálise. E evidentemente que se tivesse uma câmera que nos acompanhasse o nosso comportamento ao longo do dia, e nós, evidentemente, sem sabermos que há essa câmera, e pudéssemos registrar, ou melhor, e pudéssemos assistir o nosso comportamento ao longo do dia, que pensaríamos de nós mesmos? Bem, para nós é uma honra receber de volta o nosso querido Fábio,
Fábio que acabou de chegar, ainda está com aquele negócio, como é que chama aquele negócio lá, do jet lag, do voo, né? Era para chegar na quarta e chegou ontem, né? Chegou hoje, era para chegar ontem. Aí chegou hoje, né? Então, Fábio, seja bem-vindo, saudades. Obrigado. Que alegria. É toda minha. E fica à vontade aí, se você quiser fazer algumas explanações, nós vamos desenvolvendo o tema. Você já falou. Hoje eu aprendi que desenvolvimento é poder. O Emmanuel falou hoje lá, né? No capítulo 21 da obra Fonte Viva, que nós estamos estudando lá no Anel de Luz, então tem um parágrafo lá que ele só escreveu isso. Desenvolvimento é poder. Ou seja, quando você progride, quando você se desenvolve, você acumula poder. Interessante, né? Ou seja, você amplia suas capacidades. Você amplia suas capacidades. Muito legal. E você já falou o que é misericórdia? Não, eu não falei, Fábio, porque eu peguei primeiro esse trecho dessa passagem do argueiro e da trave no olho. Entendi. Então eu já entrei direto naquela passagem do item 9, né? Entendi. Que é que nós dizemos, né? Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão quando não vedes uma trave no vosso olho, né? Ou seja, nós somos capazes de detectar as menores imperfeições nas pessoas que convivemos e não somos capazes de detectar as imperfeições grosseiras que somos todos portadores, né? Quando você estava falando, eu pensei numa coisa. Você é médico e você sabe disso melhor do que eu. Quando a gente quer medir a nossa própria febre com a nossa mão, a gente não sabe, né? Se a gente está com febre. Já parou para pensar nisso? Você põe a mão assim e você fala assim: nossa, será que eu estou com febre? Porque você é a referência de você mesmo, né? Você precisa de uma referência externa. Mesma coisa você tentar escutar seu coração. Você não consegue achar ele. É mais difícil, né? O coração dos outros é fácil, né? E eu acho que é por aí, a mesma coisa, é da natureza isso. A gente vê dos outros, mas não vê da gente, né? Porque a gente é referência pra gente mesmo, então o que eu sou é o certo, e o que o outro é o errado, né? Então, nós estamos sendo convidados a ter um olhar para o outro da mesma forma que a gente tem um olhar pra gente, né? Que é o amar o próximo como a si mesmo. É um se importar com o outro da mesma forma que a gente se importa com a gente mesmo. E até nessa passagem aqui, né, quando a gente está examinando a outra pessoa, e geralmente a gente faz isso com certa superioridade, né? A gente examina o outro sempre achando que a nossa referência, que a nossa posição é a certa, né? A gente se coloca numa posição assim, e isso é uma característica do orgulho, né? O que é o orgulho? O orgulho é quando nós nos achamos melhores do que os outros. Exatamente. Não importando as opiniões em contrário. Exato. Que é uma imperfeição inerente, né, à nossa faixa evolutiva ainda. Alguns têm mais, outros têm menos, mas na média somos todos ainda orgulhosos, né? São características que provavelmente anjos não têm, mas nós ainda não somos anjos. Então, esse orgulho que nos faz colocar como referência o nosso próprio padrão, e o que está fora dessa referência está errado, é inferior a nós, é isso que causa, né, esse julgamento para com os outros. E egoísmo também, né? Querer que seja do meu jeito, né? Jesus ensina que nós não somos melhores. Não somos melhores. Até ele fala assim: aonde estão aqueles que te condenaram? Eu também não te condeno. Bonito, né? E ele poderia condenar. Ele era o único que poderia condenar. Ou seja, ele está acima do anjo. E ele não... Porque é Cristo, né? E ele não condena. E ele não julga.
É muito interessante isso. Mas qual a definição de misericórdia que você viu, Fábio? Então eu vi misericórdia do latim, significa a junção de duas palavras, né? Bom, primeiro vamos falar assim, por que a gente vai falar de misericórdia, né? Porque é justamente isso mesmo, é justamente a gente ter um olhar de doçura com as imperfeições alheias. Exatamente, de doçura, não de amargor, né? Compaixão, né? Ou seja, de sofrer com a pessoa, de ver a miséria dela, né? E ter coração para a miséria dela. Então, misere, mais cordis, do latim, né? Isso, forma coração. Misericórdia, ou seja, misere é miséria e cordis é coração. Então é ter coração para a miséria alheia. Por que miséria? Porque na angústia, na dor, na provação, ou seja, na miséria, Deus tem coração para nós. Que bonito isso. No né? abismo. No abismo, no sofrimento, na dor, no erro, né? Na ilusão, na desilusão, no vício. Deus tem coração para essa miséria. Ele nos nossa. olha com olhos doces. Então, né? ter coração para essa miséria é misericórdia. Então, quando a gente vê a imperfeição do outro, a gente sabe que toda imperfeição está ligada a sofrimento. Toda imperfeição tem sofrimento conectado com ela. Então, quando a gente vê a imperfeição de alguém, a gente sabe que tem que saber que tem sofrimento aí por trás e ter coração para isso. Aí muda tudo, né? Fica bonito, fica diferente. Então você olha para uma pessoa que está cometendo um erro, ao invés de você se julgar melhor que a pessoa, você fala assim: esse erro está ligado a um sofrimento. É uma criança espiritual que está fazendo isso e vai ter consequência. Aí você vê a pessoa como um ser que está em processo evolutivo e que vai precisar de uma dor para sair desse caminho. E aí muda tudo. Você começa a ter coração dessa miséria. Verdade, Fabinho. Você falou da criança aí, e a gente, nós que somos pais, né? Se o nosso filhinho, aquele filhinho de 1 ano, derrama água, lá, está comendo ali em cima da mesa, comendo, derrama água, o que você vai fazer com o garoto, né? Você vai olhar com que olhos para aquele bebê que não sabe o que está fazendo. Ele derramou porque, poxa, a coordenação motora dele ainda não está perfeita, então ele derramou por acidente. É dessa forma, né, que Jesus nos olha, como crianças espirituais. Então, nós estamos ainda aprendendo. Então ele olha com esses olhos, com esse de misericórdia, de compaixão, de amor, né? Fala, poxa, como ele disse, né? Eles não sabem o que fazem, né? Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Porque são crianças, são muito crianças ainda espirituais. Até o Marcelo, hoje, no Anel de Luz, né, Marcelo? Você lembrou? Se ele é um formador de planeta, e o planeta já tem 4,5, 5,5 bilhões de anos, e ele foi o formador desse planeta, imagina quanto ele está na nossa frente. Quanto nós somos crianças perto dele, né? Que nós ainda somos formadores do quê? Né? De seres, né? Também, né? Pais. A gente só sabe pôr aguinha na semente para ela crescer. Né? Ou construímos uma casinha, né? Mas Jesus, né? Então nós somos distantes nós somos ainda seres espirituais em desenvolvimento e nascemos agora, né? Isso aí e Jesus, né? Grande como ele é, nos dá essas lições de olharmos, né, os nossos defeitos antes de começar a julgar os dos outros. O Guimarães Rosa que fala essa expressão, né, que a misericórdia é quando você coloca o coração na miséria alheia. Ele fala isso, o nosso querido Haroldo que comenta essa parte, né? Mas é maravilhoso, né? E lógico que esse capítulo da misericórdia é bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão a misericórdia. É o capítulo que envolve o perdão. Então a importância do perdão, que para nós deveria ser uma lei
permanente, né? Um mandamento permanente, uma conduta permanente. Tanto é que lá na pergunta 886 é um dos itens. A pergunta 886, o Kardec quer saber dos benfeitores como Jesus entendia a caridade em seu tempo. Então é aquele famoso BIP, né? Então é B de benevolência para com todos, I de indulgência com as imperfeições alheias, que está muito interligado com o perdão, e está muito interligado com essa passagem do argueiro e da trave no olho. Indulgência com as imperfeições alheias, e P de perdão das ofensas. E, evidentemente, que perdoar não é esquecer. Perdoar é um processo. Perdoar é não devolver o mal que alguém que alguém cometeu contra você. Se você não devolveu o mal, você já perdoou e nem sabe. Olha só que interessante. Então, se você não devolveu, você já perdoou. Só que, evidentemente, que para que o perdão se estabeleça de maneira mais sólida, de maneira mais eficaz, é preciso do tempo, é preciso da ação do tempo, é preciso que nós sejamos capazes de dar um novo significado para aquele acontecimento. Então, aquele acontecimento infeliz que motivou a desavença, aquele acontecimento com auxílio do tempo, você vai diluindo, até que chega um momento que você se lembra do acontecimento infeliz, mas você não se importa. E quando você não se importa, aí sim se estabeleceu o perdão real, o perdão caracterizado pela completude, né? Vamos dizer assim. E, evidentemente, quem de nós nunca teve essa experiência do perdão? Belíssimo. Exceto os nossos irmãos portadores de esquizofrenia. Todos nós já tivemos essa experiência. Sim, é verdade. Verdade. E nós vemos assim, até talvez nesse caminho, né, nesse assunto, mas nós vemos alguns países com a pena de morte, né, onde condena a pena capital alguém que cometeu um erro grave, ou às vezes nem tão, mas a lei daquele país é de certa forma assim, né, rigorosa, né, que acaba encurtando uma provação, né, de alguém que estava aqui nesse planeta para tentar se regenerar, mas estava no caminho errado e, portanto, foi condenado à morte. E coisa que a doutrina espírita ela não é de acordo com isso, porque nós não temos o direito de ceifar a vida dessa pessoa, esse trajeto dessa pessoa, desse espírito que tem que cumpri-lo naturalmente, né? E isso é até uma polêmica, né? Porque muitos condenam os outros. Não, você tem que morrer, enfim, porque cometeu um crime hediondo, isso é muito grave, a sociedade condena, ou seja, tem que morrer. E na verdade não é isso, né? Porque nós temos que dar chance àquele espírito de se regenerar, ainda em tempo. A prisão é uma forma de puni-lo, mas a morte não, né? A ideia é educar, né, Marcos? Educar. E não extinguir. Exatamente. A pessoa, o causador. Sim. Exterminar, extinguir. Né? Nós homens, nós somos imperfeitos. Devido à nossa imperfeição, fazemos leis imperfeitas. Sim. Devido a essa imperfeição, também fazemos julgamentos imperfeitos. Sem dúvida. E como nós somos passíveis de fazermos julgamentos imperfeitos, nós não podemos imputar penas irreversíveis. Então,
a pena de morte, a doutrina espírita é frontalmente contra a pena de morte por esse motivo. Aliás, eu não estou falando em nome da doutrina espírita, eu não sou ninguém para falar em nome da doutrina espírita. Eu só estou dizendo daquilo que nós já lemos, que nós temos visto e aprendido. Então, se nós fazemos julgamentos imperfeitos, quantas pessoas que foram condenadas à morte e depois, na revisão processual, detectou-se que havia falhas no processo, ou então que aquela pessoa que havia sido condenada à morte era inocente. Todos nos recordamos daquela experiência que a psicografia do Chico, vocês se lembram, né? Que a psicografia do Chico do garoto lá, né? A psicografia do Chico determinou a inocência do amigo dele, que havia disparado a arma acidentalmente. E graças à psicografia do espírito desencarnado, essa psicografia deu detalhes e o juiz aceitou. E o amigo dele, que não tinha motivo nenhum para matá-lo, o amigo dele foi inocentado. Imagine vocês, se nós imputarmos a pena de morte, a extinção do corpo físico, ela não pode ser reversível. Sim. Não pode ser revertida, né? Melhor dizendo. Não pode ser revertida. Então, evidentemente que somos imperfeitos, fazemos leis imperfeitas, fazemos julgamentos imperfeitos, não podemos dar penas que não possam ser revertidas. Perfeitamente. A mesma coisa o aborto, né? Só que o aborto é uma outra linha, né, de raciocínio, que aliás, não sei se vocês viram Oi? Assim, na Argentina o Senado impediu, né? O Senado impediu. Tomara que aqui continue nessa mesma linha, embora esteja ocorrendo uma discussão lá no Supremo Tribunal Federal. Puxa. Mas o que eu quis dizer, Guilherme, não sei se você viu a exposição do Luciano, representante da FEB. A FEB é a Federação Espírita Brasileira. Eu esqueci o nome dele, né? Mas o cara foi brilhante, né? E o Luciano, ele fez uma exposição de aproximadamente 25 minutos. Tem no YouTube a exposição dele. Luciano Alencar da Cunha. E ele fez uma exposição brilhante e contra a descriminalização do aborto, e com argumentos assim, tanto na esfera médica, quanto na esfera jurídica e quanto na esfera espiritual. Deus o abençoe. Impressionante. Deus o abençoe mesmo. E ele começou a exposição dele porque todos os expositores iam e falavam do currículo, né? Um breve histórico do currículo, um currículo resumido, pessoal. E ele solicitou para a Rosa Weber, que preside, né, essa discussão, presidia, né, porque acabou a discussão, né? Aí agora tem outras etapas aí pela frente. E ele abriu mão da exposição do currículo dele. Para poder ter mais tempo. Para poder ter mais tempo, ou porque ele considerou que não era, assim, que não era relevante. Na mesa. Não quero o paquete. Não quero falar de migo, não quero falar de migo mesmo, né? Muito legal. Né? Não quero falar de mim, né? Eu estou brincando, né? E então foi muito legal. Evidentemente que as nossas irmãs e irmãos, porque logicamente que a mulher, ao cometer o aborto, ela não comete o aborto sozinha. Muitas vezes ela é influenciada pelo seu parceiro, pelo seu companheiro, pelo seu marido, seja lá o que for, né? E evidentemente que nós
jamais vamos deixar de estender mãos generosas aos nossos irmãos que fizeram essa opção. Sem dúvida. Mas daí a deixar de ser crime, vai uma longa distância. Vai uma longa distância. Os nossos irmãos que são favoráveis à liberação do aborto, o argumento deles não é em relação a se é crime ou não. O argumento deles é que a mulher tem o direito de escolher. Nossa Senhora. Entendeu? Eu tenho o direito de escolher exterminar essa vida que está dentro da minha barriga. Ou seja, eu tenho o direito de escolher se eu faço crime ou não. Sim. Exatamente. Por isso que quer deixar de ser crime. Mas a maioria da população brasileira, felizmente, eu lido com uma parcela grande de pacientes, vamos dizer assim, que são mais humildes. E quando você pergunta assim, uma das perguntas que a gente faz, a senhora engravidou quantas vezes? Eu tive 3 gestações. Foram todos partos normais? Não, doutor, eu tive 2 partos normais e tive um aborto. Aí eu tenho que perguntar, o aborto aconteceu ou a senhora que não queria? Aí ela falou, não, doutor, pelo amor de Deus, aconteceu espontaneamente. Entendeu? Fez curetagem, não fez curetagem. Faz parte, né, do interrogatório normal na consulta médica. E a grande maioria são espontâneos, os abortamentos são espontâneos. E aquelas que falam que foi intencional, você sente aquela carga de arrependimento, de culpa, aquele sentimento de vergonha, sabe, que poxa vida. E quem somos nós para julgar? Ela tinha essa nossa irmã era jovem, tinha 16, 17, não estava 18 preparada anos, para aquilo, não tinha amadurecimento. Então, você acha que Deus não nos julga com outros olhos? Sim. Se bem que Deus nem julga, né? Deus fez as leis e nós é que temos que tratar de cumprir, né? Mas vamos supor que Deus fizesse julgamento. O julgamento que ele faz é com olhos doces, né? Então, quer dizer, vai ter outras oportunidades. Agora, se você pega lá uma pessoa que provoca um aborto, aí engravida, provoca outro, aí engravida, provoca outro. Quer dizer, ela tá se comprometendo com as leis divinas, está se comprometendo com o seu próprio corpo. Tem até, nós vamos ver depois, aí lá para frente, quando formos estudar esse capítulo, mas no nosso lar tem um dos espíritos que tem muitas marcas no seu perispírito, causado por diversos crimes, abortos e tudo mais, né? Nós veremos isso. Mas como você falou, Marcelo, Deus como julga, né? Ele pega a gente no colo e fala, filho, não faça mais isso é errado, tá? Não faça mais isso, tá bom? Não peques mais. E depois siga seu caminho. É assim, talvez seja um julgamento de alguém que tenha amor pela criação, né? Amor pelo próximo. E sempre lembrar, né, que a experiência do perdão é a experiência mais dolorosa, mais complexa, mais exigente, mas também é a mais libertadora. Então, o aprendizado decorrente da experiência do perdão é um aprendizado marcante. Se você não quer mais aquela atmosfera psíquica, aquela atmosfera ruim de convivência, de desamor, de azedume, né? Vencendo a barreira do orgulho, né? Quebrando aquela barreira do orgulho, que é um sentimento muito, mas muito, muito ruim, né? Que num planeta de provas e expiações, o orgulho ele chega a ser, eu acho que em muitos casos, até mais forte que o amor até. Porque muitas pessoas que se amam acabam se separando por orgulho. Incrível, né? Isso pode acontecer. E um orgulho realmente é uma chaga de um planeta. E o egoísmo também é evidente, né? Sem dúvida. Mas o orgulho é que leva ao egoísmo, viu? O orgulho também, é o pior deles. O orgulho realmente é uma barreira. Então, quando a pessoa perdoa, eu acho que ela
consegue superar isso, passar por cima do orgulho, superar o orgulho, que é um sentimento realmente difícil de... Às vezes você tem, às vezes você não tem, mas sempre você está com ele. Né? Você pode uma hora ali, né, você deixa o orgulho de lado, mas em outro momento ele está contigo e ele não sai, né? Pelo menos vamos nos esforçar para pelo menos diminuir. Diminuí-lo, né? Com certeza. Exatamente. Vamos fazer crescer a humildade dentro de nós e diminuir o orgulho. Mas, Fabinho, eu estou vendo aí que você separou um monte de anotações aí. Eu estou curioso, gostaria de mais reflexões aí. Ou são todas decorrentes do capítulo das explicações de Lísias? Não, essas aqui são do tema do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. É interessante, né, que o espírito de juízo, ele é na maioria das vezes degenerativo, né? Ou seja, a gente julga diminuindo, né? É natural isso nosso. E ele devia ser construtivo. Ou seja, só vou julgar quando eu tiver implementar alguma modificação com isso, alguma melhora, E por causa desse espírito ser degenerativo, o que acontece é que esse mesmo espírito é aplicado em nós mesmos por nós. Porque o Marcelo falou uma hora aí, Deus não julga. Ele falou assim, são as leis que acontecem, só isso. Deus não julga, não perdoa. Exato. Mesmo porque ele tem coisa mais importante para fazer. E a gravitação universal, coisa daquela folha que cai. Então, olha só. Quem que julga, então, se Deus não julga? Pergunta para os três aqui. Exatamente. Quem que julga se Deus não julga, Guilherme? A nossa consciência. Quem que julga, Marcos? Nós mesmos. Nós mesmos. Né? Nós mesmos. Os 72 juízes que habitam em nós, né? Como é que é, Guilherme? Nós somos o nosso próprio STF, né? O nosso próprio STF. Então, isso é chocante, né? Para culturas religiosas mais tradicionais, falar que Deus não julga, né? Sim. Então, na doutrina espírita, nós estamos falando assim, não, Deus não julga mesmo. Quem julga somos nós. E se o meu espírito de juízo é degenerativo, o que vai acontecer quando eu me julgar? Né? Ele vai se autocondenar. Vai degenerar. Então, por isso que eu não julgueis para não ser julgado. Porque você julga, meu filho, se você é um juiz e você é um juiz degenerativo, você está ferrado, porque é esse mesmo juiz que vai te julgar. Sim. Aí vem a culpa, aí vem remorso, né? Aí vem atraso de vida. Que continua no mundo espiritual. E a gente vê, no caso de Paulo de Tarso, por exemplo, né? Ele ficou se martirizando, ficou se remordendo, ficou se culpando? Não. Ele não se deu a esse direito, né? De sentar e lamentar. O que eu fiz? Não. Vamos trabalhar. Igual a gente viu no capítulo passado do Nosso Lar, né? Que falava assim... Vocês lembram que o André Luiz ficou se lamentando pro Clarencio? Sim, opa. Mas chorou, precioso, né? Aviso. Chorou. As mágoas ali, que eu sou o pior de todos, que não sei como é que o senhor está? Melhorzinho? Tenho saudades da minha esposa. Minha esposa falou que ela não conseguiria viver sem ele. Mal sabia ele que ela já tinha casado, né? Depois, mais tarde, ele vai descobrir, né? Então... E aí o Clarencio fala assim para ele, olha meu querido, quando você estava vivo lá na Terra, você não correu atrás do pão de cada dia? Você não quis melhorias materiais para a sua família? Você não quis conquistar títulos para um novo desafio social? Então, no campo espiritual é a mesma coisa. Você quer crescer? Você quer evoluir? Você quer conquistar... desenvolver-se, ou seja, adquirir novas capacidades, adquirir poder, você quer fazer isso? Então você tem que suar. Então a dor é bem-vinda. Né? Então o erro, né, e a consequência do erro é bem-vindo, você vai aprender com ele.
Vai suar e vai se transformar, vai se desenvolver, vai se capacitar, vai adquirir poder, né? É muito... Poder no bom sentido, né? No bom sentido, ou seja, poder sobre si mesmo, né? Sim. De resistir ao mal, né? De escolher os caminhos corretos. De desenvolvimento de virtudes, né? Exatamente. É. Então, pode falar. Não, eu estou lembrando uma passagem de Jesus, eu não sei, uma palavra de Jesus, quando perguntam para ele sobre que os escribas, né, os fariseus faziam. Ele falava assim: não, siga o que eles fazem, o que eles falam, né, o que eles ensinam, mas não o que eles fazem. Né? É uma coisa interessante que Como assim? Não entendi. Siga o que eles ensinam, as palavras, porque as palavras... Siga o que eles ensinam. Agora Mas não o que eles fazem. Mas não o que eles fazem. Entendi. Que é o que nós dissemos no início. Entendi. Esse sentido aí. É que quando você falou ensina, eu pensei já no modo espírita. Ou seja, você ensina com o seu exemplo, né? Então aí eu não consegui conectar. Não, no que eles falavam da boca para fora. Entendi. Mas nunca siga, porque eles chamavam eles sempre de hipócritas, né? Hipócritas. Raça de víboras. Certinho. Os fariseus, os levitas, Levitas, né? Os próprios sacerdotes. Sim. Então, só fechando o raciocínio, esse espírito degenerativo, né, de julgamento vai ser aplicado em nós mesmos, né? Ou seja, nós mesmos somos os nossos juízes. Então eu vou chegar lá e vou falar assim: puxa vida, eu causei isso, né, para pessoas amadas, eu causei isso para inocentes, eu fiz isso com pessoas dignas, né? E aí vem esse espírito de juízo degenerativo, vai fazer o quê? Vai virar pulhas para nós mesmos. Isso que mesmo. Quando eu vou começar a me condenar, vou começar a ter remorso, né? Sem dúvida. Arrependimento, culpa. E isso vai causar muita dor, muito sofrimento. Sim. Né? E aí já é a primeira consequência já, né? Desse nosso atitude de ser juízes. É verdade. Então Jesus está nos convidando a não ser juízes. Está nos convidando, ou se formos juízes, está nos convidando a ser juízes positivos. Juízes clementes, não inclementes. Misericordiosos. Ou seja, doces. Coração com a miséria do outro. Né? Com o erro do outro, com o crime do outro. E, ou seja, incorporar um espírito de juízo construtivo. O que eu posso fazer para melhorar esse espírito que está aí na minha frente? Né? Para ajudá-lo. Né? E não para desmoralizá-lo, para destruí-lo. Essa que é a grande questão. Então, toda vez que a gente for julgar, vamos pensar assim: estou sendo degenerativo ou construtivo? Tem que pensar isso. Senão, fecha a boca. É o melhor que a gente pode fazer. Que foi o que o Clarence falou para o André Luiz, né? Fecha a boca. Isso. Fecha a boca e trabalha. Não fica aí deitado lamentando. Deitado isso reclamando. E né? quando você fica falando só de si próprio, você está sendo um doente mental. Doente mental. Portador de enfermidade mental, ele fala no livro. E é bom, foi bom você citar também o nosso lar, porque até nesse capítulo, né, Clarencio fica como quando o André Luiz começa a falar. Ele fica absolutamente em silêncio, deixa ele falar. Né? Ele faz aquela pergunta, vamos falar isso, né? Mas ele faz aquela pergunta: como é que você está? Melhorzinho? Aí começa. E o Clarencio fica passivo, ouvindo. Não interrompeu, deixou que ele falasse. E depois deu aquela lição, né? Dizendo para ele tudo, construtiva. E termina o capítulo dizendo: e aí, você está melhor? Voltou a pergunta. Voltou a pergunta. E aí a resposta já foi outra, né? Aí ele se... Puxa, realmente, você tem razão. Mas foi emocionante, né? Porque ele reformulou completamente o pensamento. Completamente o pensamento. Esse livro, olha, são outros olhos também, né? Só nesses capítulos que nós já estudamos,
quanta lição de vida eterna tem ali. Sim, sim. É impressionante. Né? Por isso que nós não podemos apenas aderir ao pensamento espiritual, ao pensamento espírita. Nós devemos nos esforçar para nos convertermos, nos transformarmos. Sem dúvida. Porque se não nos transformarmos... Estaremos sendo chamados, mas não escolhidos. Exatamente. Exatamente. Estaremos marcando o passo. E eu me recordo também de um... Lógico que eu vou falar com as minhas palavras, mas eu tenho a impressão que... Acredito que vai ser útil. Que a nossa querida Joana de Ângeles, num determinado momento, ela psicografou através do nosso querido Divaldo algumas obras de caráter psicológico, várias obras, né? O Homem Integral, Amor, Imbatível Amor, enfim, várias obras. E numa das exposições lá do nosso querido Divaldo, ele sempre bate nessa tecla, né? Ele bate nessa tecla nesta tecla que eu vou abordar, com muita ênfase. Ou seja, que nós devemos mudar os termos que nós aprendemos a usar ao longo dos séculos. Trocarmos o vocábulo culpa por outro vocábulo. Por quê? Porque culpa leva a punição, castigo. Culpa, punição, castigo. Aí ele nos convida, ou a Joana de Ângeles nos convida a trocar culpa por responsabilidade. Responsabilidade, reparação, educação. Ou responsabilidade, educação, reparação. Né? Que estão interligados, né? Olha, então, muito interessante. quando você muda, né? Culpa, fulano é culpado. Não, fulano é responsável. Olha como é que muda, né? Fulano ele foi responsável pelo ato. Fulano é culpado de tal crime. Não, fulano é responsável por aquele crime. E esse crime está impresso na consciência dele. Sim. E se ele cometeu 38 crimes, os 38 estão lá impressos. Ele é responsável por esses crimes. Sim. E ele vai ter que fazer o caminho de volta. Ele vai ter que numa outra oportunidade, vai se inserir naquele meio com aquelas pessoas que ele foi o malfeitor e vai ser o benfeitor delas, de uma maneira direta ou de uma maneira indireta. E André Luiz, quando desencarnou, ele foi para o umbral. Ele foi julgado e foi mandado para o umbral? Não. Ele simplesmente foi. Ele era o umbral, né? Aí, e ele só consegue ser visto ou sai do umbral, porque até havia um benfeitor, né, próximo dele, mas ele nem enxergava. Quando ele, do fundo da alma dele, ele se arrepende, né, e pede perdão. Aí lá do fundo mesmo, não era aquele perdão, perdão, o verdadeiro perdão. Aí ele foi resgatado, quer dizer, ele sai daquela condição de culpa. Deixa de ser umbral, né? Ele deixa de ser umbral. É isso. Não era um lugar circunscrito, era ele. As sombras desaparecem. Desaparecem. Aí ele já vê ao lado o resgate. Né? Tem essa mensagenzinha aqui do livro que eu acho que vale a pena nós fazermos uma reflexão. É a mesma que eu separei? Eu aposto que vai ser. Para nós terminarmos aqui a nossa primeira hora. O nosso querido João não está aqui para ler. Então, apesar dos defeitos. Então, o nosso querido André Luiz, na obra Vivendo o Evangelho, ele diz assim: analisando a ti mesmo, descobres a multidão de defeitos. Diagnosticas o orgulho, percebes o egoísmo, notas a intolerância, relacionas a impaciência, referes a irritação, observas a mágoa, registras o ódio, mostras o comodismo, evidencias a mesquinhez, apontas a incompreensão. Sentindo-te mergulhado num poço de vícios,
perguntas como podes ajudar o próximo se carregas tantas imperfeições. Contudo, tens o compromisso da reforma íntima e quem precisa de ti não questiona se já atingiste a santidade. Nem Jesus exige a condição de anjo para trabalhares na sementeira do bem. Por isso, apesar de teus defeitos, ajuda e serve sempre, na certeza de que se não és ainda um sol de virtudes, já está muito bom que sejas, por enquanto, simples lamparina de boa vontade. Olha só, lindo, lindo. Evidentemente que nós somos ainda portadores de inúmeras imperfeições, mas isso não nos impede de sermos úteis aos nossos irmãos de caminhada. E tem uma mensagem do Emmanuel, agora eu não lembro mais em qual livro, que fala assim: a cabeça dói, mas ainda pensa. Mas pensa. O pé manca, mas anda. O olho arde, mas vê. Né? O ouvido está com cera, mas escuta. Ou seja, nós temos defeitos, mas temos que fazer. Interessante, né? Realmente. Então, realmente. Marcos, tem mais uma outra passagenzinha que fala assim, ó, para mostrar como que nós somos, né? Ironizamos a escolha do vizinho, mas não reconhecemos o nosso próprio mau gosto. Interessante isso, né? Você vai falar assim, olha lá, que coisa feia que ele pintou a parede dele, que não sei o quê. Às vezes tem até um consenso por aí que a sua tá mais feia ainda. Pois é. Mas você não vê. Você não vê. Destacamos a negligência do colega, mas não nos afastamos do comodismo. Então, ele é negligente, ele não faz o que ele devia fazer, mas a gente não vê que a gente é comodista. Ou seja, que eu critica, mas não move uma palha para poder eu executar não faço nada algo. Também. Critica a mesa alheia, mas não controla a própria dieta. Interessante, né? Interessante. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que se dá. Ou seja, meu filho, você é o que o que você vive. Você é o que você transparece, você é o que você faz. Eu me lembro, acho que na administração, quando eu estudei, há muitos anos atrás, eu não me formei, só fiz um semestre, que uma das matérias era, acho que psicologia, e ele falava do self. Self. É como a pessoa se enxerga, né? E esse é a pessoa, o nível de self das pessoas é baixo, porque ela não consegue se enxergar, não consegue ver em um espelho o próprio ser. E às vezes eu brinco com a minha filha, né? Inclusive a mais velha, quando ela faz alguma coisa assim, né? Você fala assim, eu falo para ela, poxa, mas você não consegue ver que você está fazendo isso e tá tão feio. Eu vou fazer o seguinte, se você não vê, eu vou começar a filmar, né? Eu vou filmar você fazendo isso, e aí quando você tiver mais calmo eu te mostro, aí você vai ver realmente o que você está fazendo. E aí, geralmente é isso mesmo, a pessoa, nós, às vezes não enxergamos o que nós estamos fazendo, nós não nos enxergamos, né? Não nos enxergamos a gente exato, como você começou aqui, eu falei, puxa, é bem isso mesmo. Você não consegue se sentir, você não consegue se ver por dentro, né? E às vezes você está fazendo umas coisas assim tão banais, fala, meu Deus, né? Mesmo quando nós retornamos alguns anos atrás, você fala, não acredito que eu fiz isso, né? Nossa, eu fiz isso. É verdade, parece que não era eu. E não era eu. Eu sou outra pessoa agora. Mas fiz, né? Então nós não nos enxergamos naquele momento e acabamos fazendo algumas coisas malucas que você, em sã consciência, não faria.
Então olha só que interessante isso daqui, ó. Não confunda, número 122 do Vivendo o Evangelho, do André Luiz. Já que a gente está falando de espírito degenerativo e espírito construtivo do juiz, que nós temos dentro de nós. Então vamos lá, ele falou assim, ó, não critique, mas ajude. Olha lá, é o degenerativo e o construtivo. Sim. Não critique, mas ajude. Não censure, mas corrija. Olha que diferente. Não julgue, mas aconselhe. Não condene, socorra. Uhum. Olha o construtivo. Não repreenda, ensine. Ensine. Serve para mim e para meu filho, para quando eu vou repreender meu filho. Não acuse, esclareça. Seu cego. Em vez de falar seu cego, você fala assim, oi, você pisou no meu pé. Não reprove, mas explique. Não desmereça, mas encoraje. Olha que forte isso. Às vezes você fala, né? Você denigra a pessoa, mas você tem que encorajar. Uhum. Da sombra para a luz, né? Da sombra para a Sim. luz. Por isso ele está trocando o juiz degenerativo pelo construtivo. Não incrimine, mas auxilie. Não discuta, resolva. Nossa. que forte. Resolva. Não seja juiz do próximo, mas faça alguma coisa em favor dele. Olha. Tendo a sinceridade de não confundir, por isso chama não confunda, a virtude da indulgência com a esperteza do comodismo. Então, Olha. seja indulgente e não comodista, que o degenerativo é comodista. Muito forte, né? Forte, forte mesmo. Maravilhosa essa mensagem. Sensacional. Então, amigos, vamos fazer a nossa primeira pausa musical e em seguida retornaremos com o estudo da obra Nosso Lar, o capítulo Explicações de Lísias.